Oi, galerinha! Vamos estudar um pouquinho de trigonometria? Antes de iniciar o estudo de trigonometria nos números reais, temos que lembrar de algumas definições. Seno de alfa é igual ao seno de 180 menos o ângulo alfa. Cosseno de alfa é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo correspondente. O cosseno de x, ele pertence às abscissas. O seno de x, as ordenadas. A tangente é seno pelo cosseno. A cotangente é o contrário da tangente, é cosseno pelo seno. E a cossecante, 1 sobre seno. O círculo trigonométrico é formado por quadrantes e ele é enumerado no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Esses quadrantes vai nos dar as determinações. Porém, quando ele está no sentido anti-horário, a determinação vai ser positiva. Quando ele está no sentido horário, a determinação será negativa. Então, observe, no sentido horário, nós invertemos o 90 graus com o 270. No sentido anti-horário, ele volta ao normal. Então, nós temos 0, 90, 180, 270. Para determinar a expressão geral dos arcos côngruos, isso quer dizer, arcos maiores que 360, nós podemos utilizar a seguinte expressão: alfa mais 360k ou alfa mais 2πk, lembrando que 2π corresponde a 360 graus, aonde este k pertence aos números inteiros. Então, observe, qual a determinação principal do arco com medida igual a 750 graus? Bom, primeiramente, 750 graus é um ângulo maior que 360, então temos que saber qual será a sua primeira determinação. Para isso, devemos dividir por 360. 750 divididos por 360 dá 2 e resta 30. Esse 30 graus, ele vai ser a primeira determinação. E ela é positiva porque o 750 é positivo. Então, ele está dando 2 voltas no sentido anti-horário e está parando exatamente em 30 graus, que seria o 750. Esse 750 seria a terceira determinação positiva. Por que terceira determinação? Porque ele dará 2 voltas completas e parará em 30 graus na terceira volta. Por isso que é de terceira determinação. Para representar a expressão geral, nós faremos 30 graus, que é o ângulo côngruo, mais 360k. Por que 360k? Esse k nós vamos substituir por 2, porque seriam 2 voltas. Qual a determinação principal do arco com medida igual a 14π sobre 3? Veja que essa medida agora está em radiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar uma fração equivalente a 2π, que é 360, que tem a denominador 3. Então, a fração equivalente a 2π seria 6π sobre 3. Por que eu faço isso? Para que eu possa fazer a divisão. Aí eu vou pegar o 14, do 14π sobre 3, e vou dividir por 6 do 6π sobre 3. Então, está aqui a divisão. Dá 2 inteiros, que seriam as 2 voltas, e vai ter como resto 2. O que seria esse 2? É o arco de determinação do primeiro ângulo no primeiro quadrante. Então, eu tenho 2π sobre 3. Então, 14π sobre 3 é a mesma coisa que 2π sobre 3, mais 2 voltas completas de 6π sobre 3. Lembre que esse 6π sobre 3 é 2π. A primeira determinação é 2π sobre 3 e ela é positiva. A terceira determinação, lembra, ela é a terceira determinação por quê? Porque vai dar 2 voltas completas e vai parar na terceira em
14π sobre 3. A expressão que vai representar isso vai ser 2π sobre 3 mais 2π vezes 2. Como calcular o seno de 41π sobre 6? Bom, primeiramente temos que saber qual é a sua primeira determinação. Então, o que nós vamos fazer? Transformar em fração equivalente 2π, com o denominador 6. Então, será 12π sobre 6. Vamos dividir 41 por 12, que vai ser 3. Isso significa o quê? Que ele está dando 3 voltas completas e vai restar 5π sobre 6. Então, a primeira determinação do arco de 41π sobre 6 é 5π sobre 6. Mas quem é esse 5π sobre 6? Ele é a mesma coisa que π sobre 6. Então, o seno de 41π sobre 6 é o mesmo que 5π sobre 6, que é o mesmo que π sobre 6, que é 30 graus. O seno de 30 graus é 1/2. Então, o seno de 41π sobre 6 também será 1/2. Calcule o cosseno de 37π sobre 4. Bom, primeira coisa, nós vamos transformar em fração equivalente 2π com o denominador 4, que será 8π sobre 4. Vamos dividir 37 por 8, para achar o número de voltas. Então, 37 divididos por 8 deu 4 voltas inteiras e vai dar como primeira determinação 5π sobre 4. 5π sobre 4, observe que ele está no terceiro quadrante. E lembre que o cosseno de 5π sobre 4 é a mesma coisa que menos o cosseno de π sobre 4, que é 45 graus. Então, o cosseno de menos π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Logo, o cosseno de 37π sobre 4 também será menos raiz de 2 sobre 2. Para determinar a expressão geral de uma circunferência inteira, a gente usa alfa mais 360k, ou 2πk. Quando ele se trata de diâmetro, lembra? Diâmetro é a metade da circunferência. Então, nós vamos usar alfa mais 180k, ou alfa mais πk, onde o k pertence a z. Isso para quando for meia circunferência. Ele vai ter que dizer em diâmetro. Diâmetro, ele corta a circunferência em 180 graus. O que nós não podemos esquecer são os arcos. Em seno, 0 é 0, em π sobre 2 é 1, em π é 0, em 3π sobre 2 é menos 1 e 2π é 0. No cosseno, em 0 é 1, no π sobre 2 é 0, no π é menos 1, o 3π sobre 2 é 0 e no 2π é 1. O que a gente não pode esquecer também é os sinais de acordo com os quadrantes. Então, vamos lá. O seno mais menos menos, cosseno mais menos e mais, tangente mais menos, e esses são os sinais.